Espiritismo sem mistério. Oi, gente linda! Mais um programa, mais uma semana juntinhos. Para você que está em casa, acompanha a gente. Você pode acessar através do 0800 120 18 38. Para você que está em casa, que está chegando agora, que está conhecendo, né, a gente a partir desse programa, o que eu acho que eu trago que é mais importante para o nosso coração, para a nossa passagem nesse instante, é que a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. E o tema de hoje é: por que a fé religiosa é a fé e a condição da fé inabalável? É a fé raciocinada versus a fé cega? A fé, ela se impõe, ou se prescreve, ou se encomenda? Ou seja, como que a fé chega em nossas vidas? Esse programa, o Espiritismo Sem Mistério, ele vai ao ar terças-feiras quinzenais, o Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e você pode acompanhar todos os anos anteriores. Então, se a gente já está no capítulo 19, a irmã Eliana há mais de 5 anos vem estudando, capítulo 1, 2, 3, 4, assim. Então, você pode estudar o Evangelho desde o comecinho. É só clicar no canal da TV Mundo Maior e olhar o histórico do programa Caminho com Jesus, que vai ao ar às quintas-feiras, e Espiritismo Sem Mistério, que vai ao ar às terças-feiras. Irmã, bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho sobre essa temática tão importante, sobre a nossa fé, se ela se impõe, se ela prescreve, se ela se encomenda. Achei tão legal essa pergunta, né? A diferença entre a fé raciocinada e a fé cega. Vamos embora? Bem-vinda, irmã Eliana. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo na insônia da madrugada. O nosso boa tarde carinhoso vai entardecendo. Esse programa entra às 16 horas. Querida FEAL, querida rede de sustentação da FEAL, queridos irmãos que estão aí, essa irmandade cósmica, humana, que se dá as mãos e olha para frente, olha para o futuro, entendendo que a nossa missão nesse momento é justamente tratar deste terreno tão indelével, tão sutil, tão delicado, que se chama transcendência. A fé é um terreno ligado à profunda transcendência humana. Ah, se não houvesse Deus, nós o inventaríamos. E alguém, algum dia, trouxe essa imagem. Na grande evolução cósmica de bilhões de anos, trilhões, do próprio planeta e da nossa espécie, inclusive mais recente, aqui no último filão da criação e do desenvolvimento e do progresso, aqui estamos nós diante do terreno indevassável, que Paulo define, depois eu vou pedir para a nossa querida Anariel olhar com carinho, né? A fé segundo Paulo, né? Que é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem e que são verdadeiras. Olha que afirmação profunda. Vamos tomar isto como lema, deixar isto entrar em nossos corações. Pensar que esta frase é cheia de paradas. Pare, respire. É um perfume no ar, essa fala de Paulo. Ela é grandiosa, responde todas essas questões e é o que está explícito nesse item 6 do nosso querido e amoroso Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da fé. A fé religiosa, olha que termo. A fé religiosa é a condição da fé inabalável. Eu tinha deixado aberto aqui, fechou, aqui já achei, né? Por que a fé religiosa seria a condição da fé inabalável? Fé e razão. Aí nós temos Santo Tomás de Aquino, com a beleza, né, da ação da fé e da ação da razão para torná-la inabalável. Mas, aqui deixando ele de lado, né, porque não está aqui dentro do texto, mas Paulo, ele traduz isto que Santo Tomás explicita nas suas linhas maravilhosas. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, é preciso estar esperando algo. O estado da espera
é todo ele ligado à Mãe Terra, à Mãe Natureza. Como nós não estamos tendo a cultura da vida, a cultura da Mãe Terra, o contato com a jardinagem, o movimento ecológico anda muito ainda distante de nós. Mas aqueles que já estão vivendo a ecologia no seu dia a dia, é muito profundo. A natureza, você põe a semente, no dia seguinte ela não nasce. Quando você educa na crechinha, nos primeiros momentos educativos, a criança espera, põe a semente, vai todo dia e olha, para ela aprender que precisa esperar. Aliás, ela espera no ventre 9 meses. Nós esperamos séculos para reencarnar. Entanto, a atitude da espera não pertence a esse século XXI, onde tudo parece como um computador ou celular que pode rapidamente estar às nossas mãos. Mas o prato que vem à mesa não pode estar imediatamente no nosso estômago, e também o nosso estômago nós precisamos esperar que ele, né, refaça o alimento, e também uma dieta inadequada traz dores, que nos alerta para uma nova adequação. Enfim, a espera faz parte. E Paulo, então, inteligentemente, olhando Jesus e lendo Jesus, diz: é o firme fundamento das coisas que se esperam. E o segundo grande ponto, a prova das coisas que se não veem e que são verdadeiras. Eu não vejo Deus, mas eu sei que é verdade. Eu não vejo a espera, não vejo, mas eu preciso esperar. Então, eu vivo a realidade da espera. E ela é uma verdade. Eu não tenho um filho em um mês. Eu preciso esperar os 9. Se ele nasce prematuro, há uma série de condições para que ele permaneça. A árvore também, se ela não desenvolve depois a semente, tronco, galhos, folhas, e não dá flores, não teremos os frutos. Então, espera. Então, em verdade, ele reúne nessa grande fala em Hebreus 11:1. Toda a parte de Hebreus 11:1 é maravilhosa a epístola. Lá no final das epístolas já, ele escreve aos próprios hebreus, e que são verdadeiras das coisas que não se veem, que não veem. Não é de vir, de vir, é de ver das coisas que se não veem, ou que não se vê. Né? A construção, gramaticalmente, a tradução foi muito bonita, foi muito linda, né? A fé. Então, hoje, pegando o nosso querido e incalculável Evangelho, ela diz que a fé pode ser raciocinada ou cega. Então, o Evangelho acrescenta, né, nesse estudo maravilhoso de Allan Kardec, né, aqui é ele estudando sobre a intuição e sobre a direção dos seus tutelares, não é? Ele traz a razão e a cegueira, não é? A fé que não examina nada, ela vai criar o quê? Fanatismos. Ela não dialoga, ela não acolhe as diferenças religiosas, as diferenças de culto. O Credo Espírita, lá na Revista Espírita de 1868, o que ele diz? Respeitamos todas as formas de adorar a Deus, ou poderíamos dizer, todos os caminhos da fé, pela qual o homem chega até Deus, poderíamos dizer. Quando a fé se pauta no erro, ela se desfaz cedo ou tarde. Eu acredito nisso, eu tenho fé, mas ela é rasa, como castelo construído sobre areia. A primeira decepção, Deus não existe. Porque eu faço de Deus, ou da minha fé em Deus, um serviçal a meu favor. Ele me dá saúde, ele me dá casa, ele me dá carro, ele me dá tudo. E a hora que ele não der mais? E quando a figueira não mais florescer? O que eu direi de Deus? Então, a decepção acompanha muitos fiéis. O abandono religioso, o índice estudado é altíssimo, porque a gente reúne Deus e não o ser, mas o ter. Esquece da história dos grandes mártires do cristianismo e do próprio Cristo na sua origem, na sua base. Bom, por isso, então, ela cedo desvanece e diz aqui, somente a fé que se baseia na verdade, olha a afirmação de Paulo, fundamento das coisas que não se veem e que são verdadeiras, tá? Garante o futuro, pois não tem nada a temer. O que é verdadeiro na obscuridade é também a luz do dia. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença e confessar-se impotente para demonstrar que se está com a razão. Disse vulgarmente, a fé não se prescreve, ou seja, não é por decreto. Tenha fé. Né? As pessoas às vezes resolvem situações assim, olha, tenha fé, mas isso é uma ordem. Né? Ai, seja bom a partir de agora. Não, o homem não será bom e nem terá fé e nem será melhor por decreto.
Então, por isso, não se prescreve. Um médico prescreve, não é? E você segue direitinho, porque você quer a sua saúde. Então, se você olhar a prescrição como um roteiro para você ter saúde espiritual, então é diferente. Mas, se é como uma ordem sobre a qual você precisa permanecer, passou a doença, você não toma mais o remédio. E a fé não é só remédio. Nós temos tido, pela fé, uma ação medicamentosa, nos momentos em que as desventuras materiais acontecem em nossa vida. E aí, muitas vezes, ela falta. E por que será que ela falta? Aí essa questão não é ela que falta, somos nós, que ainda não alicerçamos a verdadeira fé, que é esse conhecimento trazido por Paulo no Hebreus 1:11, fundamento das coisas que se esperam. Será que você espera mesmo? Não, você determina, você prescreve. Deus, eu quero a riqueza em tal tempo, eu quero a saúde em 2 meses, eu quero que amanhã o resfriado passe, eu quero, entendeu? Você faz de Deus um servo seu, um empregado seu, um secretário seu, como se usa atualmente, né? Que ele lave a sua alma, a sua roupa, que ele vista você de garantias, que você não trabalha por elas. Então, claro que essa fé desvanece, que essa fé não tem fundamento. Enfim, vou passar para a Ana, fazer um breve comentário sobre essa passagem de Paulo, ela olhou um pouco Hebreus 11:1, Hebreus 11 inteiro fala sobre a fé, né, Ana Ariel? Você deve ter visto aí. Mas é linda essa passagem, tem muitas nuances essa passagem. Então, vamos ouvi-la um pouquinho para crescer na nossa aprendizagem de hoje. Oi, gente, estava aqui lendo, né, Hebreus 11, e na versão que eu tenho, o título é A Natureza da Fé, ou seja, a fé deveria ser algo natural na humanidade. Alguns programas atrás, a gente falou sobre a fé do grão de mostarda, né, irmã? Que a gente estava tentando trazer. Eu cheguei a tentar fazer foto com o grão de mostarda para mostrar para vocês, mas é tão pequeno, que não aparece. Mas só para a gente ter uma ideia, uma das coisas que aparecem e que é difícil de entender é essa natureza, ou seja, na nossa humanidade, na nossa natureza humana, existe fé. A gente só não está encontrando ela. E aqui em Hebreus 11 ele fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, existe uma convicção. Eu preciso simplesmente sentir. O ser humano ele precisa de um sentido para a vida. Quando a gente fala, esse jovem está muito sem sentido, essa pessoa está muito sem esperança, o que está faltando? Fé. Outro dia, eu sempre pego o elevador, irmã, com uma mocinha que mora 2 andares para baixo, e ela ia se casar no meio de julho. Então, desde abril, maio, eu vi ela descendo, um dia frio, e ela descendo para fazer academia, dia calor, e ela descendo para fazer academia, e falei assim, nossa, isso aqui é dedicação, né? Ela falou, não, é que meu casamento está chegando, então eu preciso estar linda para o meu vestido. Ou seja, a natureza humana dela em se cuidar estava no dia festivo do casamento. Então, as motivações que levam a gente a ter fé, né, uma núpcia, um emprego novo, né, hoje a gente está numa geração que hoje quem não fala inglês está mais difícil conseguir emprego, então, por que você faz inglês? Minha motivação de fé, que é um emprego melhor. Agora, lógico que o emprego não vai chegar do dia para a noite, que o corpo ideal não vai chegar do dia para a noite, e que o que a gente sonha não vai chegar. Tem um desenvolvimento, que é o que a irmã colocou no começo. A gravidez leva 9 meses, e quando o bebê nasce antes, ele é prematuro, ou seja, vão haver consequências da prematuridade. Por outro lado, quando a gente investe, né, que é a minha vizinha, todos os dias se arrumando para o casamento dela, que é o jovem que vai todos os dias para o curso de inglês, mesmo não entendendo, não tendo habilidade com a língua. E aí, quando ele pode receber uma promoção, eles perguntam, e aí, você fala um segundo idioma? Falo. Ou seja, ninguém vê os anos de esforço para aprender o segundo idioma. Ninguém vê os dias frios que a jovem desceu para ficar bonita para o vestido de noiva. A gente só quer o resultado.
que magicamente o corpo fique esculpido, que magicamente a segunda língua seja adquirida. Não tem o tempo e o esforço investido e dedicado, não tem o tempo e o esforço vivido no processo, que é essa coisa que a irmã está trazendo, né? Então, assim como a comida hoje em dia está cada vez mais pronta, né? Fast food vem de comida rápida, comfort food vem de comidas do conforto. A gente está querendo um Deus que nos conforta rapidamente. A gente está querendo um Deus que em 2 minutos resolva os nossos problemas. Mas a gente não se ajoelha, a gente não reza todos os dias, a gente não ora todos os dias, a gente não busca a palavra de Deus, a gente não tem vontade de estar com Ele. Para você que está aqui em casa assistindo o programa, até a dor te visitar, quantas vezes você entrou em contato com esse alimento que é diário, mas que é difícil de fazer e aprofundar? Ele não é um fast food, né? Não é uma comida rápida. O alimento espiritual ele tem que ser vivido, tem que ser sentido. Eu estava conversando recentemente, irmã, que a gente tem tido na minha família um momento de muitas respostas de fé, sabe? E Deus tem dado muitos retornos. Então, o meu sogro pediu psicografia na casa espírita da nossa querida irmã Eliana, que vai ao ar toda sexta-feira às 20 horas. Para quem nunca viu uma psicofonia mediúnica, toda sexta-feira às 20 horas a irmã Eliana faz um trabalho lindo de evangelho no lar, ao vivo. É uma live que você pode ver o processo da psicofonia através dela, da mediunidade dela. E um dos trabalhos que a nossa casa espírita tem é as notícias no além, né? Ou seja, notícias de entes queridos. E o meu sogro pediu notícias, e a data que ele vai receber sobre como está o pai dele já desencarnado, o avô do meu marido e o bisavô do meu bebezinho, do Pedrinho, na próxima sexta-feira. E aí, 1 ou 2 semanas antes, ele começou a sonhar com esse avô, e ele nunca tinha sonhado, irmã, com o próprio avô, já desencarnado. E ele sonhou com esse avô estava com um terno azul super bonito, ou seja, o quanto às vezes a gente precisa de provas espirituais, de provas mediúnicas, sabe? Escutar, olha, assim, assim, assim. Um outro episódio também, eu virei pro meu marido e falei assim, eu sonhei que ia acontecer isso, isso, isso. E contei isso para ele de manhã. À tarde, isso aconteceu. Isso quer dizer que eu vou virar uma médium de premonição, que eu vou começar a virar essas terapeutas que descobrem o futuro? Lógico que não. Mas na pouca fé da nossa família, no momento de dor que a nossa família está vivendo, foi muito importante esses pequenos instantes. Então a gente também tem que saber ver que não é todo dia que Deus vai dar prova, que Deus vai mandar sonho, que Deus vai mandar coincidências ou Jesuicidências. Isso acontece no momento que a gente está conectado com Ele. Isso acontece no momento que a gente está nesse alimento vivo de Deus, Deus fala comigo. Aí ele vem e fala. Ele não vai mandar alguém no seu caminho do nada. Então, é preciso fazer a nossa parte. Irmã, o Pedrinho está quase acordando, eu já vou poder participar um pouco menos do programa. Estou muito feliz de ter estado aqui. Espero que eu consiga voltar mais uma vez. De qualquer forma, deixo o meu abraço carinhoso, dizer que esse programa ele é de muita beleza. Eu fico muito feliz de fazer parte do TV Mundo Maior, de ter vivido aqui um pouco do meu puerpério, de estar aí com esse bebê pequeno, né, que agora fica sobre meus cuidados e ao mesmo tempo tá aqui nessa semeadura dele ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o evangelho, é isso, né? Todo dia um pouquinho e Deus vai atuando. Espero voltar daqui a pouquinho. Queridos, querida Nariel, vamos falando aqui, discorrendo sobre o tema, dá tempo de voltar um pouquinho. Você vai ver o anjinho age, né? Vamos exercitar nossa fé um bocadinho. Olha, a palavra essencial que você trouxe, que está em Tiago, até separei aqui Tiago, porque Tiago é o irmão de Jesus. Então esteve ali com ele desde pequeno, esteve próximo a Maria, viveu na Galileia, caminhou ao lado. Durante o caminho de Jesus, ele ficou ali sem muita, aparecência ou narrado, mas ele faz as cartas. Ele faz uma pequena carta, Tiago. É tão bonito este nome, tem 2 Tiagos, inclusive, nos apóstolos. Mas ele diz, a fé,
Quem diz que tem fé, tem fé? Ele pergunta. A fé sem obras é morta. Será que porque eu ouvi falar da fé, eu passo a ter fé? Ele pergunta assim diretamente, no capítulo, no Tiago 2, 14 e 26. Chegarão a algum lugar apenas ouvindo? Olha o que ele diz. A falar sobre a fé? Chegarão? Alguém chegará a algum lugar apenas ouvindo falar sobre a fé? Sem praticá-la? Sem conviver e relacionando-se com Deus? O que o Evangelho, aqui no nosso estudo de hoje, está chamando de a fé religiosa como a condição da fé inabalável. Não é a fé dos credos ou das prescrições que o templo traz a partir de interpretações bíblicas. Não, ele está falando do seu relacionamento com Deus, a sua fé no imponderável, na imponderabilidade. Esse nome é grandão, mas ele é importante. Eu não sei o que será daqui a pouco, eu não sei o que será amanhã. Sabe, aquela máxima socrática, sei que nada sei. Nossa, como é importante quando a pessoa diz não sei. Porque às vezes o nosso conhecimento, né, ontem afirmávamos algo, 2 minutos depois desce uma lei que muda todo aquele algo, né. Você pega alguma lei que você estude, ou que você está ligada, os artigos de fé também têm a sua lei, também os artigos vão mudando, porque eles vão se ampliando, vão sendo, alguns servem a uma época, a uma direção. Hoje nós vivemos anseios de liberdade e anseios de realidade, anseios de prática real. Então, será que porque eu ouvi falar de fé, eu tenho fé? Não, o Tiago nos convida a viver esta fé. Então, tem algumas perguntas que nós deixamos e separamos. A fé não se prescreve, ou seja, não é por decreto que ela virá. Também ela não se impõe. Olha que bonito, não? Não pode se impor a alguém a fé. E não se encomenda também, como a Ana gostou dessas 3, são 3 palavras ditas aqui dentro do Evangelho. Mas nós falávamos da imponderabilidade. Vamos guardar? Imponderável. O que não é ponderável, o que não é medível. Deus é o irreconhecido. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Mas nós sabemos que ele existe, porque trazemos, como a Ana disse, e muitos outros teólogos, estudiosos, poetas e pessoas de fé das mais humildes, das mais sábias, é algo que eu trago dentro de mim, né. É algo que é um sentido que eu tenho da minha experiência, de que há algo maior no universo, não há um caos. O caos é a limitação da minha visão. Eu não posso, ter um século inteiro, entendeu, dentro de mim e dizer que esgotei o saber dele. Até já, vamos ouvir nossa querida Nariel. O caos, ele é um lugar onde a gente não se encontrou com a fé. Nossa, que lindo! Estava aqui refletindo, né? Porque muitas vezes no consultório, nos grupos terapêuticos, na terapia individual, as pessoas chegam nesse caos interno, ou seja, nessa distância de Deus, nessa distância da fé. E tem uma imagem que a minha helper de Patrick me ensinou e que eu fiz uma adaptação para a fé agora, que eu gosto, que é a ideia de, na superfície da praia, na superfície do mar, tá tudo poluído, né? Então tem os canudinhos que matam as tartarugas, tem os, né, os saquinhos de supermercado, tem os restos, né, de não seleta dos nossos lixos e assim por diante. E aí a gente tem que ir mais embaixo, mais fundo, mais silencioso para sair dessa superfície, que são as sensações, e entrar em contato com os sentimentos. E a fé, ela é um sentimento, né? Ela não é uma sensação. Aí eu tenho uma sensação de fé. Ou eu sinto ou eu não sinto. Ela é igual ao amor, né? Ou eu sinto ou eu não sinto. E como é que eu amo uma pessoa? Conhecendo uma pessoa. Como é que eu sustento esse amor? No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do item o divórcio, fala sobre isso, né? O amor é dado por Deus e só ele tira.
Senão não é algo dado por Deus, é a construção dos homens, é um contrato entre homens. A mesma coisa a fé. A fé é algo que você conhece com Deus, sente na sua paz, e nenhum caos tira. Ou seja, ela está em você. Você pode até ter momentos de caos interno, né? Jesus disse, Deus, Deus, por que me abandonastes? Então, é lógico que na hora da cruz, né, da crucificação interna, o desemprego, a falta de dinheiro na conta bancária, a crise financeira, uma traição, a perda de um ente querido, é lógico que a gente vai sentir esse caos momentâneo. Mas lá no fundo do mar, quando a gente deixa essa poluição rasa e vai para o fundo e aquieta, né? Eu gosto muito dessa imagem. Você está lá se debatendo, aí você pega e se entrega. E se joga lá para o fundo. Naquele silêncio tem um Deus que te faz respirar, que te faz escutar, que te faz entender. E esse é um lugar de um sentimento genuíno. Então, irmã, eu acho que o caos e a fé, eles realmente não podem caminhar juntos. Mas tem uma pergunta que eu queria trazer para a senhora sobre isso, que é assim, no programa Caminhando com Jesus anterior, a senhora trouxe sobre as belezas da dor e do sofrimento, né? Que Paulo coloca como uma das grandes jornadas e caminhadas para a gente se voltar para Deus, para a gente retomar, né? É quase que uma benfeitoria, por assim dizer, através da dor. Poderia dizer que essa dor também pode ser transformada em caos? O caos também é um caminho da gente voltar para Deus? O caos também é um caminho da gente sentir falta da casa do Pai, que é um lugar tão celestial? O caos também seria, no capítulo do Evangelho, melancolia, né? Saudade de uma pátria espiritual onde tudo é bom e perfeito, onde a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, e aí a gente está tão distante desse mundo bom que a gente tem esse sentimento, essa sensação de caos? Querida Nariel, que linda pergunta. Eu nem observei que falei isto, mas é uma grande colocação mesmo. Veio assim espontânea, intuída, não é? Tem lá à frente nesse capítulo, nesse item 6, 7, né? Dentro desse item são 3 itens, né? O 6, nós temos o item 6, nós temos o item 7 também, né? Antes de entrarmos semana que vem, no próxima quinzena, no 8. Mas este item, ele fala da fé inata. Quer dizer, você olha uma pessoa, parece que ela nasceu com a fé. A gente tem uma facilidade em não olhar essa cultura da espera, essa cultura do cultivo e essa cultura da acumulação natural. A gente não tem essa imagem dentro de nós. Nós não olhamos a pessoa com fé inata, ou que parece que tem fé, criança que olha para Jesus e gosta de orar, criança que gosta de oração, crianças que se rebelam e não querem ir ao culto e se sentem mal. O que diferencia as duas? Uma, escreve aqui o Espiritismo nos elucidando, não é uma fé inata, é uma fé que já foi trabalhada, uma fé que já foi testada, uma fé que já passou pelas experiências da própria fé, de crer, né, de ver o que não se vê, de tocar esse fundamento das coisas que parecem não existir, mas que são reais e verdadeiras. Elas estão, têm dentro de si, melhor, conectadas não, elas construíram a conexão com a eternidade, com a transcendência. Então a palavra-chave, Ana, do caos, é tira o A e põe o conexão. O caos é a desconexão consigo mesmo e com a força da seiva que te criou, como um filho que depois que fica jovem, adulto, não olha mais por seus pais, desconecta-se totalmente da ligação familiar sanguínea necessária para mantê-lo vivo, ou do seu sistema, ou da árvore, como uma árvore que saísse andando sem suas raízes, é impossível, ela vai até verdejar alguns anos, mas depois vai cair seca, ressequida, porque ela não tem alimento. Aqueles que não honram o pai, mãe, quarto mandamento, não é brincadeira. Primeiro, segundo, terceiro, que são importantes, qualquer hora a gente analisa os 4 mandamentos, mas é o quarto, ele é tão importante para vivermos longamente. Então, o caos é a ausência de conexão
Não é só com a fé, quer dizer, é com a fé, porque a fé é o conhecimento do desconhecido Deus. E esse conhecimento não é ouvindo só que Deus existe, é praticando, é orando, é chorando no seu colo, é vendo as respostas que Ele traz, é vendo os anjos anunciando pelo sonho. Não, o que aconteceu com você, Ana, foi o merecimento de uma cosmovisão. Os anjos não avisaram José que Jesus sofreria? Nós não acreditamos em nossos sonhos, porque essa cultura e esse cultivo dos sonhos, como mensageiros celestes e eternos do mundo transcendente e do mundo espiritual, se perdeu. Infelizmente, cabe a nós aqui, comunicadores da FEAL, comunicadores da fé religiosa e, portanto, indestrutível, inabalável, porque ela vai desenvolvendo-se ao longo do tempo. Então, olha aquela pessoa com fé. Quando a Ana fala da minha fé, nossa, é inata porque eu tive mães com fé, tive avó com fé, bisavó com fé. Então, sabe, eu trabalhei para merecer isso e devo ter construído isso. Eu poderia ter entrado nesse mesmo sistema, como tenho irmãos sanguíneos, sem isso, em que a fé não foi inata. Ora, o espírito não trabalhou anteriormente. Tenho sobrinha, uma sobrinha linda, poeta, e desenha, chama Júlia, tão linda. Pura fé, olhos ardentes de fé. Ali passou um ardente em fé. Pedro, daquele tamanhinho com 1 ano, quando ele vê cantar música evangélica, louvores, músicas cristãs, ele dança, ele fica feliz olhando, bate os pezinhos, é uma coisa assim tão bonita de ver. Ele para olhar. Na frente da TV, quando a Ana põe lá, observei isso no seu coraçãozinho, olha forte, olha fundo, quer dizer, trouxe notícias da fé no seu caminho, na sua. Então, em alguns a fé, diz aqui, parece inata, uma centelha suficiente para estimulá-la e desenvolvê-la, essa facilidade em assimilar as verdades espirituais. Então, é fé em quê? Nas verdades espirituais. Eu sou um espírito, eterno viajante, eterno viajor. E aí começo a estudar, a praticar. Nos primeiros momentos, os reveses da vida terão de mim revolta. Eu dedico tanto, eu faço tanto bem. O que que é isso? Por que que nada de bom acontece? Não é? É um exagero. Nós estamos em um momento exagerado, com uma lente de aumento na dor. Nós não pomos a lente natural, né? Miopia 3 ou astigmatismo, né? Para poder enxergar de forma correta. O Evangelho é uma limpeza nos nossos olhos, para que nós possamos enxergar de forma verdadeira o que é a fé, como praticá-la, e nos abrir para esses maravilhosos exercícios da fé. Ela perguntou do caos. Como é importante localizar o caos dentro de nós. Ele existe, ele é real. Meus óculos hoje, vocês me desculpem, entortou, né? Alguém sentou nele. Alguém chamado irmã Eliana, viu? Pumba, sentou em cima do óculos, né? Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de uma natureza que ainda não se apossou da fé, está em outro estágio. As primeiras já acreditaram e compreenderam, elas trazem ao renascer a intuição do que já sabiam. Sua educação está feita. As segundas têm tudo para aprender. Olha que lindo, que generoso, linha, generosa linha. Sua educação está por ser feita e ela se fará, se não nessa existência, numa outra existência será feita, porque às vezes uma vida inteira de provações leva você a escolher uma vida próxima da fé. Você pede, assim como a gente olha a abóbora celeste, está escrito no capítulo, né, lá no 5, Melancolia. Olhar a abóbora celeste, vede as estrelas que estão cintilando e rogai a Deus que vos ponha num mundo mais evoluído, para que você cresça, aprenda, porque ao renascer em lares evoluídos, em mundos mais evoluídos, você se regenera, você se reconstrói, você se abre para uma nova aprendizagem. É tão bom pedir isto. Lute, lute, ai, minha fé é pouca, de repente eu caio. Não, ora na água, ora no fogo. Ou seja, ora ficamos totalmente entregues, deprimidos, tristes. Então, sabe, alterados, nervosos, prontos a bater, a gritar, sabe?
Ora no fogo, ora na água. Eu vejo que a gente ainda está tomado dessas primeiras possessões, né? Então, vamos caminhando com carinho e amor e vamos observando. Havemos de convir que a resistência dos incrédulos se deve menos a ele do que à forma com a qual as coisas lhes são apresentadas. Então, aquele que ainda não tem fé, tudo está por fazer, e numa nova existência será feito. Para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Então, aí vem os estudos, esses encontros, a FIAL com todos os seus grandes programas, maravilhosos programas. Sabe que nós fazemos parte aí pequenininha e estamos muito felizes de fazer parte desse trabalho, de levar a fé, dos programas de sexta, segunda, quarta, de viver mergulhada nisto. É tão lindo este mar, este fundo marinho, né? Onde a ostra trabalha. O que é a pérola? É o grão de areia que entra e machuca a pérola. E aí, machuca a ostra. Aí ela tece aquele fio para que a pérola, a redondinha, lisa e linda, não lhe machuque, né? Não deixe que a, a, esse grão de areia que entrou lhe fira. Olha que imagem simbólica. Então, a fé é a pérola construída em torno da dor que te penetrou o destino, a vida, a sua travessia. A Aninha quer falar um pouquinho? Graças a Deus, retornou. Nós estamos aí a 4 minutos da prece, então fique à vontade. Eu gosto das imagens, né, que a irmã traz, o caos, e aí ela usou o exemplo da desconexão, da ausência da conexão com Deus, dessa desconexão com a oração diária, da fé com Deus. E agora, nessa cosmovisão, né, que a irmã Eliana consegue ver beleza nas coisas, ela está trazendo esse outro exemplo que eu acho lindo, 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 que é esse lugar de existe uma beleza no sofrimento da ostra em criar uma pérola, né? Então, conseguir ter um olhar de cosmovisão, ou seja, um olhar de beleza, quando eu digo, pera, se não fosse o sofrimento, se não fosse a dificuldade, essa pérola não seria construída. E aí eu estava, enquanto a irmã falava, listando, só nesse último ano, né, de cosmovisão, de sonhos, de respostas de Deus, de sinais, né, que aconteceram na minha vida. E eu estava fazendo de trás para frente, que é mais fácil, e pensando, nossa, Deus tem dado muitos sinais, sabe? Deus tem sido muito caridoso comigo nesse sentido de me dar respostas, de falar, né, com o meu coração. E a irmã, né, seguindo nessa mesma ótica, nessa mesma caminhada, eu queria fazer mais uma pergunta sobre o tema. Se Deus sabe que a gente, através do sofrimento, da dor, né, como uma ostra que constrói a sua pérola, através daquele grão de areia que cai todos os dias e vai ferindo, né, a parede dessa ostra. Então é como se Deus também soubesse que a gente tem essa capacidade, né, essa habilidade de construir uma pérola dentro de nós. É como se Deus tivesse fé na sua criação, é como se Deus tivesse fé nos seus filhos. Por isso ele manda, né, a areia, por isso ele manda o sofrimento. E então eu estava pensando nisso, né, que a Sara colocou aqui no comecinho do programa. Vamos rezar e ter fé que o Pedro não acorde. Aí eu pensei, e se ele acordar, vamos ter fé que tem mais gente para cuidar dele além de mim, né? Então eu fui correndo, voltei, mas é isso, é esse lugar de confiar que quando a areinha chega, tem um Deus que diz, filho, filha amada, eu tenho fé em vocês, que vocês vão transformar essa dor, esse sofrimento numa pérola. A maior parte dos institutos, né, o Viva Cazuza, que foi a mãe do Cazuza que fundou depois que ele morreu, o Instituto Ayrton Senna, depois que o Ayrton Senna morreu, o quanto a morte também faz pessoas criarem novos institutos, né, o quanto o próprio Cristo, quando se deu à cruz, fez com que a humanidade propagasse o cristianismo. Então, acho que Deus tem muita fé em nós, irmã. Deixa a minha participação hoje dessa maneira. Beijinho carinhoso. Ariel, que lindas linhas, muito emocionantes, né? Deus põe a natureza a nosso dispor. Eu responderia assim para você e para todos aqueles que sentem isso, né? Deus nos dispõe a natureza. A ostra está no fundo do mar, sobre a areia.
É natural que no seu convívio o grão de areia lhe atravesse quando ela está aberta, respirando, ou quando ela está simplesmente aberta, se alimentando. Então, quando ela fecha, o grão de areia machuca, ela se gruda. Mas o grão de areia também vem de algum peixinho que passou e mexeu. Existe uma ordenação que escapa à nossa compreensão imediata. E aí, a ostra naturalmente nos ensina a lição. Ela tece, solta aqueles fios naturalmente do seu próprio organismo. Então, o que eu diria é que Deus colocou a si mesmo em nós. Assim como temos o DNA em nossos pais, de nossos pais, né? Em nós, perdão, nós temos DNA divino da fé. Ele colocou em nós, como colocou na ostra a capacidade de fazer aquela tessitura tão linda e tão preciosa em torno do grão de areia, que a fere e que a machuca. Alguns falam que a poesia é essa pérola na grande dor humana histórica, a arte plástica, o fenômeno da arte humana. A ciência também, em resposta à dor, desenvolve-se. Veja o Covid e as vacinas. O que se leva anos, dezenas, em poucos anos nasceu. Perante a necessidade, é a pérola. A vacina foi uma pérola no grão de areia que entrou na vida humana. Então, amados, não é que Deus envia, eu acho que esse Deus enviador, não, Deus nos coloca em um contexto de vida, e nesse relacionamento nosso com a vida acontece a dor. Os grãos também existem, e eles veem nossa vida como relacionamentos difíceis, tempestuosos ou dolorosos, para que a gente aprenda a descobrir a nossa capacidade de tornar belo o que não é belo, ou de dar luz ao que está escurecido, a fazer um novo fim, como disse o nosso querido medianeiro brasileiro. Não é verdade? Encerramos então o nosso programa com muita fé no coração e preparemos-nos para a próxima quinzena, dando seguimento a esse estudo sobre a fé, o capítulo 19, não é? Então lembre-se, a fé é inabalável quando ela é religiosa, ou seja, quando ela religa você a todas as coisas e a criação de todas as coisas ao Criador. E para isso você precisa de tempo para construir essa fé. Não desanime, não desista, vale a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, disse o grande poeta português, em mar português, né? Então vamos, fechando o nosso encontro de hoje para a pequena oração sobre a fé, ó fé imensa, terna e amorosa. Nós te chamamos, Deus, inteligência de toda inteligência, causa de toda causa, como escreveu a poesia de Eurípides Barçanufo. Esse tutelar, esse noivo da pobreza, esse noivo da fé, esse irmão de luz que a tantos de nós conduz, que nós possamos aqui reunidos chamar esta luz azulínea que muitas vezes pode nos cobrir e pacificar os nossos humores, às vezes dolorosamente agitados pelas ventanias que temos vivido. O frio regelante do entardecer e das noites, o dia às vezes tão quente, as descoordenadas da vida no desemprego, no desencontro afetivo, no ente amado, doente e com perigo de vida, o pai é distante, como Eli hoje nos pediu para orar por ele, nós vamos dedicar a nossa oração de hoje, Eli, a este paizinho amado ao qual você viajou tão longe para olhá-lo, para agradecer a sua vida, para estar com ele, talvez, nos seus últimos momentos. Mas você tem fé, você me disse, fé que ele vença as suas dores, que ele vença a sua luta, que ele transponha essa montanha de dificuldades que ele está passando nesse momento. Mas se Deus o chamar junto a si, ele lembre-se que muitas vezes os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. E os planos de Deus são bons para nós e bons para ele,
para qualquer pessoa. E assim, reunidos, elegemos hoje o nosso momento final sobre a fé de Eli, a filha, que vai em busca do pai para olhá-lo, para orar por ele, ou para abraçá-lo, ou para sentir a sua presença uma última vez. Ou ainda inúmeras vezes, só Deus sabe. Estamos diante do imponderável, dessa categoria tão maravilhosa do imponderável. Pai, é nosso Pai. Abrace Eli em sua viagem. Abrace-nos, Senhor, nesse instante em que nos entregamos ao estudo e à prática da verdadeira fé. Beijos no coração de todos. Fã querido, amigo, até aqui próxima quinzena. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.